Olá, com o objetivo de alimentar nosso canal, não dá para ter um canal de anestesiologia, critical care e medicina perioperatória sem falar de manuseio das vias aéreas. Essa é a minha apresentação inicial. Enfim, eu sou médico anestesista, professor de anestesia há muitos anos aqui no Rio de Janeiro e tenho quase 50 publicações, gerando quase 100 citações. Enfim, estamos na luta para crescer e dividir o conhecimento, sempre com esse espírito de dividir o conhecimento com evidência, dizendo que a gente só vai falar coisas que têm evidência aqui, e efetivamente não tem conflito de interesse nenhum com a indústria, efetivamente só mesmo para ajudar os colegas. Espero que vocês aproveitem o conteúdo. Para mim é um privilégio poder dividir esse conteúdo. Bom, a gente vai dividir o módulo de manuseio das vias aéreas, que é um tema muito interessante para todos os médicos, em dois tópicos. Um vai ser muito geral, vai ser maior, que eu vou falar desde anatomia, desde os dispositivos, das lâminas, etc. Essa é uma aula, enfim, uma passagem bastante completa. E essa mais objetiva, talvez essa para já pessoas que já tenham uma noção boa de via aérea. Que eu vou discutir a minha ideia aqui em relação aos guidelines. O que se tem hoje em relação aos guidelines, partindo do princípio que eu já sei manipular as vias aéreas, porém a gente sabe que algumas vezes a gente pega situações especiais. E essas situações especiais são efetivamente contempladas em guidelines. E três guidelines em especial eu trago aqui. O primeiro guideline europeu, da DAS, da Difficulty Array Society, tá? É bastante interessante, bem objetivo. Um segundo guideline, que é um algoritmo clássico, já de anos e anos e anos, publicados pela Sociedade Americana de Anestesiologia, e parceiros, que é o algoritmo do ASA, né, da American Society of Anesthesiology, e por isso, e por último, um algoritmo mais recente, talvez conhecido por muitos, outros talvez não conheçam, que é um algoritmo australiano, que é o Vortex de via aérea, que objetiva uma conduta mais simples, mais otimizada, para não confundir tanto o médico na hora de acessar as vias aéreas. Então, basicamente, partindo do princípio que os senhores sabem todos os dispositivos, posicionamento, anatomia, como induzir uma anestesia ou uma sedação, a gente basicamente pode dividir o guideline da DAS em plano A, B, C ou D. O plano A vai ser sempre o quê? Uma laringoscopia direta. Você pega o laringoscópio com seu tubo, depois o paciente num plano adequado de sedativos e tenta entubar. Conseguiu entubar, está resolvido o problema. Se você teve falha na intubação, ele recomenda um plano B. Nunca é recomendado insistir várias vezes na mesma técnica. Isso é unânime em todos os guidelines. O plano B seria usar um dispositivo supraglótico, especificamente o mais indicado, a máscara laríngea. Se você passa o dispositivo supraglótico e está tudo bem, e o paciente ventila sem nenhum problema, e nós vamos estudar na aula maior, vamos dizer assim, os preditores de via aérea, efetivamente, o que a gente pode ver no pré. Isso é no caso você já tem um avanço suficiente para entender e já estratificar esse doente. Mesmo assim, vocês não conseguiram entubar e chegaram à máscara laríngea. Se teve sucesso, como eu mostro aqui, aí você considera várias coisas. Desde fazer a cirurgia com a máscara laríngea, se for uma cirurgia pequena, até entubar pela máscara, acordar o paciente. E, por último, talvez tráqueo ou crico, porque se o paciente está ventilando bem, efetivamente não sendo urgência, a gente acorda esse paciente. Entre outras coisas que a gente vai discutir também, que a gente discute num tópico já gravado de fibroscopia. O plano C, mas se falhou? Falhou a laringoscopia, falhou o dispositivo supraglótico. Aí você tenta ventilar esse doente sob máscara. Porque todo médico do centro cirúrgico sabe, se você não ventilar, se você não entubar o paciente, porém ventilar esse paciente sob máscara, não há o menor problema. Teremos sucesso ao final de tudo. O problema acontece quando você não entuba esse paciente e não consegue ventilá-lo sob máscara. E aí tem a famosa situação, não entubo, não ventilo. Nesse caso, o mais prudente é acordar esse paciente. Se esse paciente começa a deteriorar as condições
de ventilação, aí a gente tem que partir para um plano mais agressivo, para garantir, assegurar a ventilação dele, no caso, a via aérea cirúrgica. Isso diz o algoritmo da DAS. O plano de extubação segue basicamente a mesma lógica, mas não é o escopo da nossa discussão, para não ficar grande. Então eu vou pegar o Vortex, ver se o do ASA está aqui. Antes do ASA. O algoritmo do ASA ele é bem semelhante também. Contempla, primeiramente, se a gente pegar só essa parte aqui, olha, e contempla uma tentativa inicial de intubação, se não, a gente vai tentar máscara laríngea, se for adequado, não é urgência, se não foi adequado, começa a virar urgência e efetivamente vai cair numa via aérea de emergência. O problema desse algoritmo do ASA é que ele é muito confuso, tem muito nome, muita setinha. E isso, na hora da emergência, dificilmente a gente vai conseguir colocar isso em prática. Por isso que eu sugiro aos senhores, para fechar, esse algoritmo australiano, que tem o objetivo, aqui a gente mostra nessa visão, chamado de Vortex. O Vortex de via aérea tem o objetivo de facilitar objetivamente a conduta. Quando o paciente está na área verde, na zona verde, toda essa zona verde significa que o paciente tem patência na via aérea, ou seja, não há problema. O paciente está respirando, está tudo bem, ele não perdeu a patência da via aérea, eu posso planejar tudo com calma. Quando ele entra na zona azul, ele perde a patência das vias aéreas. Então, nesse caso, eu tenho que intervir. Eu vou intervir basicamente com 3 estratégias. Não há de se pedir fibroscópio, traquelite, dispositivos complexos, AirTrack, nenhum dispositivo complexo nesse momento. Nesse momento da urgência de manter a via aérea pérvia, eu tenho 3 modos apenas de abordar: máscara facial, máscara laríngea, RNA ou tubo. E preferencialmente eu não tento mais de uma vez cada técnica. Eu faço ventilo sob máscara, se não ventilo, eu tento entubar. Se eu não consigo entubar, eu vou para a máscara laríngea. Eu posso aceitar, isso não é guideline, é difícil saber isso, uma ou outra passagem por máscara facial de novo, por intubação ou por máscara laríngea, mediante um novo posicionamento, mediante usar uma lâmina McCoy, mediante usar um bujo, um guia, mediante usar uma máscara laríngea de geração mais nova, mediante um posicionamento. Mas efetivamente nós não vamos tentar muito. Por quê? Porque o Vortex exatamente ele mostra isso. Olha, quando eu estou na zona azul e vou tentando definitivamente trocar as técnicas e nenhuma das técnicas é efetiva, efetivamente eu vou cair invariavelmente no olho do furacão, porque o Vortex é um furacão. E quando eu caio no olho do furacão, a dúvida é se eu vou fazer essa via aérea cirúrgica ou não. Eu vou fazer sim a cricotireoidostomia para manter esse paciente oxigenado. A única discussão que existe na literatura que nós não sabemos é qual o melhor momento de se fazer a cricotireoidostomia, uma vez que poucos médicos são habilitados para essa performance. Idealmente, é sugerido por alguns especialistas, e aí eu posso até dar a minha opinião, que a gente tente fazer a crico antes que a situação esteja muito deteriorada, porque senão nós não vamos ter tempo para fazer a crico. Então, efetivamente, quando a saturação está caindo e eu vejo que não tem movimento torácico, não consigo entubar, tem um edema nas cordas vocais, a situação começa a ficar pior. Efetivamente é esse momento. Não é o momento que o paciente já tem hipoxemia severa e bradicardia. Então essa foi a nossa passagem. Muito obrigado sobre os guidelines.